Hello guys, what's up? Teacher Felipe here. E today nós vamos fazer a nossa revisão das aulas dessa semana para quem não pôde acompanhar ao vivo, tá? Então, tudo bem simples, bem direto ao ponto, como sempre, tá? Nós começamos aqui as aulas com os horários, né? Então, a gente tem o gráfico aqui que eu ensinei um pouquinho melhor como que a gente fala as horas, como que a gente se comunica melhor com as horas, né? Então, vocês podem notar aqui que esse gráfico de horas, ele está separado em to e past, né? Ou seja, até a metade da hora a gente fala de um jeito e depois do outro, né? Então, por exemplo, se a gente tem aqui a 1 da tarde, né? A gente tem 1 o'clock, né? Então, quando a gente chega na 1h05, a gente fala 5 past 1, né? It's 5 past 1, ou seja, passou 5 da 1. Então, é assim que eles falam. Até a gente chegar a 1h30, a gente vai falar o tempo que passou da 1 hora, tá? Depois, quando passa 10 minutos, a gente tem o 10 past 1, ou seja, passou 10 da 1. Depois a gente tem aqui o quarter past, tá? Que significa 1/4 de hora, né? 15 minutos, 1/4 de hora, ou seja, 1h15, né? Então, a quarter past 1, passou 15 minutos da 1 hora em ponto. Depois a gente tem o 20 past 1, 25 past 1, né? 20, 20, 25 e 25. E o half past 1 é 1h30, tá? Passou metade da hora já. A partir daqui, a gente vai falar quanto tempo falta para a próxima hora, tá? Ou seja, quanto falta para, no caso aqui, para as 2 o'clock, 2 da tarde, tá? Então, a gente vai falar que é 25 to, né, a próxima hora, 22, próxima hora, né, que no caso é 2 também, 20 to 2, a quarter, a mesma coisa aqui, né, quarter, então falta 1/4 para a próxima hora. Depois a gente tem o 10, né, 10 e o 5 to, beleza? Então, quando a gente fala em português, às vezes é 10 para as 2, 10 para 1, tá? Mesma coisa aqui, ó, 10, 10 to para 2, as 2, né? E quando chega no horário, na próxima hora, é o'clock, 2 o'clock, tá? É o exato horário de novo. Então, essa é a forma mais rápida e mais usual da gente falar em inglês o horário, tá? Pode arredondar os números, não tem problema. Se for 1h07 da tarde, pode falar que é 5 past 1, não tem muito problema dar uma pequena arredondada nos horários, tá? Então, o que tem de difícil aqui, difícil não, diferente, é lembrar desse quarter, né? Quando falta 15 minutos e quando passou 15 minutos é 1/4 de hora. Lembrar do half past, na metade, e do o'clock. Só isso, nada demais, tá bom? Então, depois, a gente vai ter, aqui os adverbs of frequency, tá? Que dá bastante confusão com o pessoal. E aqui nesse quadrinho, ele colocou aqui uma porcentagem, tá? De como que se usa, como que faz, e tal. Então, aqui a gente tem o always, que é o mais usado em 100%, ou seja, quando a gente faz uma coisa com a frequência total, sempre a gente faz aquilo, tá? Por exemplo, aqui ele falou, ó, I always wake up at 6 o'clock. Então, basicamente, o que ele diz para nós? Que todo dia ele vai acordar às 6 da manhã. Então, always, sempre, né? Ele sempre acorda às 6 da manhã, sem exceção. Always, 100% das vezes. Always, todo dia, tá? Depois, a gente tem o usually. A gente vê aqui que ele já aparece em 90%, um pouquinho menos, tá? Então, ele fala, I usually come home after work. Então, mais ou menos, ele falou assim que geralmente
ele vai para casa depois do trabalho, tá? Então pode ser que ele não vá. É normal que ele vá para casa, mas pode ser que ele não vá. Tem uma pequena chance de que ele não vá para casa depois do trabalho, que ele vá sair com os amigos, que ele vá para uma festa, para algum outro lugar, tá? Depois a gente tem aqui o normally e o generally, né? Ou seja, é um pouco menos já que o usually. Então, o exemplo aqui foi I normally swim after school. Então, é normal que essa pessoa vá nadar depois da escola, mas tem uma chance grande de que ela não vá, tá? Não é muito usado esse normal e general, tá? Mas vai aparecer bastante para vocês também. Então, a gente pode dizer que geralmente, de vez em quando, tá? No português a gente tem menos palavras para falar sobre frequência, tá? Por isso que fica meio confuso. Mas é por isso que já tem essa porcentagenzinha aqui para dar uma ajuda para a gente mais ou menos calcular quanto que a gente faz as coisas para saber como que fala, tá? Depois ele fala sobre o often e o frequently, né? Então ele fala assim: I often spend Christmas with friends. Então, 70% das vezes, a maioria das vezes ele vai passar o Natal com os amigos, mas tem uma chance grande de ele passar com a família, sozinho, ou qualquer outro caso, tá? Então, o often já é usado menos que os outros, mas ainda é a maioria das vezes. Depois aqui a gente tem o sometimes, tá? Então, o sometimes ele já é 50%, ó, 50%, ou seja, já é aquela coisa dia sim, dia não, né? Então, ele fala aqui, ó, I sometimes play tennis on the weekend, né? Ou seja, vamos dizer que fim de semana sim, fim de semana não, a pessoa vai lá jogar tênis, tá? Já é um negócio que ela não tem uma rotina feita para isso. Pode ser que ela vá, pode ser que não vá, enfim, não se sabe direito, tá? Depois tem o occasionally, então que ele já baixa dos 50%, já é um bem de vez em quando aqui, tá? É um bem às vezes. Então ele fala I occasionally eat Vietnamese food, tá? Então é um negócio bem raro da pessoa fazer, de vez em quando ela vai fazer alguma coisa, tá? Não é uma coisa que é rotina acontecer pouco, vamos dizer assim, né? Depois a gente tem aqui o seldom, que é bem pouco usado, tá? Vocês vão ver muito pouco essa palavra, é muito difícil aparecer, mas é importante que ela saber, né? Então ele fala I seldom go to the library. Então, quase nunca a pessoa vai para a biblioteca, é muito difícil ela aparecer por lá, tá? Mas pode ser que ela apareça. É difícil, tá? Depois a gente tem o rarely. Então, ele fala ali, I rarely listen to the radio. Então, é um bem raramente aqui, a gente pode dizer isso, tá? Tem uns 5% aqui. Então, de vez em nunca a pessoa vai estar ouvindo rádio ali. Ela vai só quando não tem outra opção, vamos dizer assim, né? E por último, a gente tem o never, que é nunca, né? Zero. Então, ela fala ali, I never listen to rock music. Eu nunca escuto rock, né? As músicas de rock. Beleza. Mas então aqui é muito importante a gente saber usar alguns principais desses aqui, tá? Que é o always, a gente tem que saber o always, que é sempre, tá? A gente tem que saber o usually, que é quase sempre. A gente tem que saber o sometimes, que é de vez em quando. E depois aqui o never, que é nunca, tá? Então a gente pode enxugar um pouco, tá? Principalmente para o pessoal que está começando a entender vocabulário, nesses quatro aqui. Então, a gente pode usar uma coisa que a gente sempre faz, o always, quando a gente faz um pouco menos o usually, quando faz de vez em quando, quase nunca, pode colocar o sometimes, que a forma que a gente fala pode dar a entender, e o never, que a gente nunca faz, tá? É importante saber todos, mas é importante colocar no nosso vocabulário do inglês o always, o usually, o sometimes e o never logo de cara, tá? Os outros, com o tempo, a gente vai aprendendo, eles são menos usados até pelos nativos e tal, né? Então, não tem problema não usar tanto
eles, certo? Depois, então, outra coisa que a gente viu foi o miss e o lose, tá? Que gera bastante problema, teve bastante aluno perguntando, né? Como que a gente sabe o que usar, tá? E o grande exemplo que eu dou é assim, que geralmente quando a gente pensa, por exemplo, assim, em inglês, como que eu falo que eu perdi o ônibus, né? O pessoal vai passar vai pensar no lost, né? Do verbo lose. Ah, I lost the bus, tá? Então, pensando no português, eu perdi o ônibus, vou falar que I lost the bus, né? Beleza. No português até pode estar certo, mas no inglês a gente não tem como perder algo que não é nosso, tá? Então a gente só pode perder aqui, por exemplo, no lose, ó, objects, tá? Então ele fala: I lost my dog. Please help me to find him. Né? Então, perdi meu cachorro. Me ajuda a procurar ele. De quem que é o cachorro? É meu. É o meu cachorrinho, o meu bichinho, então eu posso perder ele. Né? A mesma coisa aqui. Oh no, I lost my keys. Por que que eu posso perder lost a chave? Porque está escrito aqui, ó, my, é minha, tá? É minha propriedade, é minha essa chave, então eu posso perder. No caso dos transportes, como ônibus, trem ou carona, tá? Qualquer outra coisa, a gente usa a palavra miss, tá? Miss. O miss, ele é um sinônimo do lose, mas ele é algo assim que a gente não compareceu, não estava lá. É mais ou menos algo assim, tá? Ou seja, aqui ele fala transportation, né? Então ele fala assim, ó, I missed the 7 o'clock train, so I went to work late. Ou seja, perdi o ônibus das 7, então eu cheguei atrasado no trabalho, né? Ou seja, ele não estava lá para pegar o ônibus passou. Não quer dizer que o ônibus está perdido, que ele perdeu. Todo mundo sabe onde é que está o ônibus. A culpa de perder o ônibus foi da pessoa, a pessoa que não fez o seu horário, não se organizou e afins, né? Então, quando a gente fala de coisas que não são nossas propriedades, a gente não pode perder, tá? Como, por exemplo, aqui ele fala events and opportunities, tá? Então ele fala aqui, ó, You missed a great movie last night. Ou seja, você perdeu o filme de ontem, não assistiu o filme, né? Então, missed, você perdeu a oportunidade de ver o filme, tá? Era uma coisa que passou na televisão, por exemplo, todo mundo assistiu junto e tal, e a pessoa não estava, tá? Então, não quer dizer que ela perdeu, né? Eles levam o perdeu ao pé da letra, em ter na mão e depois não saber onde colocou, tá? É algo assim. Então, para eles, você não pode lost the movie, porque o filme não é seu. Todo mundo sabe onde é que está o filme, quando ele aconteceu, porém, foi você que não estava lá para ver ele, tá? Aqui, por exemplo, então, nesse caso, ele fala aqui, ó, You missed a great English class today, né? Você não foi na aula hoje, né? Perdeu, estava muito boa, né? Ou seja, todo mundo sabe onde estava a aula, todo mundo apareceu, quem não foi você, né? Então, como a aula não é sua propriedade, você não pode perder ela também, você pode miss, tá? Depois ele fala aqui, ó, To talk about feeling sad when we don't see someone, tá? Basicamente, traduzindo isso aqui, a gente quer falar sobre a saudade, tá? No inglês, a gente não tem uma palavra ou algo que explique o sentimento de saudade. Eles falam assim, ó, que a gente feel sad quando a gente, né, when we don't see someone, ou seja, eles não sabem falar sobre saudade, porque eles não têm sentimento lá, né? Então ele fala assim, ó, I miss my girlfriend. She's on holiday with her family. Ou seja, a namorada dele foi viajar com a família e ele está missing, né? Ele está sentindo falta dela, ou seja, está sentindo saudade. Mas como eles não têm uma palavra para saudade, eles usam a mesma, o miss, tá? Então ele quer estar perto dela, não pode estar com saudade, tá? Mas como eles não têm a palavra, vai o miss. Igual aqui embaixo, ó. My brother moved to Paris last year. I really miss him. Ou seja, meu irmão, né, se mudou para Paris.
I really miss him. Então, eu sinto muita saudade dele, sinto muita falta, tá? Então, quando a gente for falar sobre saudade, também vai o miss ali. Depois aqui no lose, a gente já viu dos objetos, né, que são nossa propriedade, então a gente pode perder, lost. Não esqueçam que o lost é o passado do lose, tá? Irregular, I lost no passado. Então ele fala aqui ó, sobre sport games. Então ele fala lá, ó, My favorite soccer team lost 3-0 in the semifinal, ou seja, perdeu o jogo, tá? Perdeu a match, a partida, né? O, o jogo, então já não vai o mês, porque ali, quando é questão de esportes, de placar, de competição, vai o lost mesmo de perder, tá? De perder o jogo, certo? E depois aqui no caso de, ele fala assim, ó, someone is gone from your life. Então, quando a gente perde alguém, quando alguém próximo da gente morre, né? Então, a gente usa o lost também. Então, ele fala ali, ó, She lost her husband during the war. Ou seja, ela perdeu o marido durante a guerra, né? Usar o lost para pessoas dá a entender que a pessoa morreu mesmo, tá? A pessoa não está mais aqui. Ou então ele fala assim, ó, I've lost my girlfriend. We had a messy breakup and I don't think I'll ever see her again. Olha que tristeza aqui, ó. O que que ele fala? I've lost my girlfriend. Eu perdi minha namorada. We had a messy breakup, né? Então nós tivemos um breakup, lembra dos phrasal verbs, né? Uma separação conturbada, tá? Nós terminamos de uma forma muito conturbada, muito ruim. And I don't think I'll ever see her again. E eu não acho que um dia, ou, né, eu não acho que alguma vez eu vou ver ela de novo, tá? Então, a namorada dele já era, ele nunca mais vai ver ela, tá? Terminaram, brigaram muito feio, então não querem um olhar para a cara do outro, então nunca mais vai ver ela. Usa-se o lost também, tá? Ele perdeu ela da vida dele porque ela era a namorada dele. Mesma coisa quando aqui fala do husband, né? Então a pessoa, a mulher perdeu o seu marido, o marido era dela, pode perder, tá? Então qualquer coisa que seja nosso, que tenha o mínimo ali de sentimento, de posse, tá? Que seja da gente, a gente pode perder, a gente pode lose. O que não é, vai ou miss. Beleza? E para finalizar aqui, então, a gente tem, a gente viu o can e né, uma explicaçãozinha um pouco melhor sobre o can, que tem muita confusão também. Então, a primeira coisa é a gente lembrar que traduzir o can é muito complicado, tá? Porque sempre que aparecer o can, a gente tem que lembrar que o can pode ser eu posso, eu sei, eu consigo, tá? Seja na hora ou não. Por exemplo, ele fala ali, ó, I can swim, né? Então, a gente sabe que swim é nadar, então ele fala que ele sabe nadar. Mas ele pode estar falando que ele pode nadar naquela hora, ou que ele tem a habilidade de nadar, que ele sabe nadar, tá? Mesma coisa quando a pessoa fala assim, ó, I can drive. Soltando essa frase no meio, assim, sem contexto nenhum, a pessoa pode estar falando que ela sabe dirigir, a pessoa pode estar falando que ela sabe legalmente dirigir, que ela está autorizada a dirigir pela lei, tem uma carteira de motorista, ou que nesse momento ela pode dirigir, tá? Vamos dizer que, que ela está com os amigos, que os amigos beberam e ela não pode dirigir, né? Quando toma bebida alcoólica e a pessoa não tomou e ela fala, I can drive, eu posso dirigir agora, tá? Mas se ela estiver em casa conversando com alguém e falar I can drive, ela está dando a ideia de que ela sabe dirigir, tá? Então, quando a gente fala sobre o can, a gente tem que sempre pensar em tudo isso, tá? Ou seja, que eu sei, eu posso, eu consigo, tá? Eu posso fazer, tudo isso o can fala para nós, né? Então ele fala sobre ability ou possibility, né? Então eu tenho ou habilidade de fazer alguma coisa ou eu posso fazer isso agora, tá? Depois ele fala ali sobre permission, né? Ou seja, ele fala ali, you can use my pen, ou seja, você pode usar a minha caneta, né? Vamos dizer que você está lá na aula, vai copiar e fala, né? I don't have a pen, né? E o seu colega vira e fala, you can use my pen. Ou seja, ó, pode aqui usar a minha,
tá? Pode usar a minha, não tem problema, né? Então, é usado para o caso de permission também. Então, quando a gente vê o can, a gente tem que lembrar que o can, quando é forma de verbo, ele fala sobre ability ou possibility, né? Sobre saber, saber, ter como, conseguir fazer alguma coisa, ou sobre poder fazer naquela hora, naquele momento, tá? E também o permission, a gente dá permissão para alguém, tá? Da mesma forma como a gente pede permissão com o can, tá? Então, a gente fala às vezes, né? Can I do this? Né? Aqui, por exemplo, tem a questions, né? O que que ele fala aqui, ó? They can speak Spanish. Então, eles sabem, eles conseguem, eles podem falar espanhol. Então, quando a gente quer perguntar se eles sabem falar espanhol ou se eles podem falar espanhol com a gente agora, né? A gente muda o sujeito e verbo auxiliar, né? Muda de lugar o they e o can vem para frente, e a gente pergunta, can they speak Spanish? Ou seja, eles podem, eles conseguem, eles sabem falar espanhol? E a gente fala, yes, they can, ou no, they can't, tá? Então, para a gente saber se o can vai ser usado como possibility, ability ou permission, é o que eu sempre falo para vocês. Tem que ver o contexto, tá? Inglês é sempre contexto, não é uma língua muito específica, tá? Então a gente tem que contextualizar para entender o que está acontecendo, certo? Então aqui a gente vê que no singular e no plural ele não muda, tá? É sempre can. Então I can, you can, he can, she can, we can, you can, they can, tá? Não muda a forma, não muda a forma singular ou plural. A forma negativa, a gente tem o can't, tá? Que é uma contraction. Lembra que eu expliquei das contractions? O que significa a palavra contraction? Abreviação, nesse caso, né? Então, o certo seria falar cannot, mas a gente contrai ele para can't, tá? Então, fica a mesma coisa também, singular e plural. I can't, you can't, he can't, she can't, it can't. We can't, you can't, they can't, tá? Singular e plural sempre da mesma forma, beleza? Depois aqui, quando a gente usa ele está falando aqui, ó, can plus verb, né? Então a gente fala assim, ó, he can speak English. Ele sabe, ele consegue, ele pode falar inglês, né? Porém aqui a gente viu que na terceira pessoa a gente, né, no he, no she, no it, a gente coloca o s depois do verbo, né? Todos lembram disso. Porém, o can não precisa, tá? A gente não usa o s. Então, não é he can speaks English ou alguma coisa assim, tá? Vai só o verbo normal, tá? Vai na sua forma infinitiva, né? Então, lembram, né, do doesn't, né? Does, doesn't e afins. Não vai aqui, tá? Quando tem o can, vai o verbo na sua forma infinitiva, tá bom? Depois a gente tem, então, aqui a gente não usa o to, tá? Então, he can to speak English está errado, não usa o to. Depois do can vai sempre o verbo, tá? Podem notar aqui, ó, sempre vai o verbo, tá? Só não vai o verbo quando a gente está fazendo pergunta, vai o sujeito, mas não usa to, não usa nada depois do can. Sempre, sempre, sempre o verbo, tá? Então, he can speak English. He can ride a bike, tá? E afins. Não vai nada depois do can, somente o verbo, a não ser quando a gente pergunta, tá? Então, na aula dessa semana foi mais ou menos isso, tá? Esse aqui é o conteúdo. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, podem me chamar, podem mandar mensagem no WhatsApp, no grupo, tá? Quiserem alguma explicação melhor, quiserem que eu revise numa próxima aula, eu explico de novo, se alguém não entendeu alguma coisa, tá? Podem ir lá e perguntar para mim. Eh, era isso por essa aula, tá? Obrigado a todos aí que estão acompanhando. Qualquer dúvida, não esqueçam de falar comigo. Qualquer dica, reclamação, elogios, tá?
Estou sempre aí aberto para falar com vocês e ajudar vocês sempre, certo? Então, obrigado, até a próxima aula e até mais.